Eu acho que agora foi. Legal. Então, vamos ver a introdução a Scrum. Scrum, um tipo de metodologia ágil. E deixa eu pegar o próximo slide. Primeiro a gente falar de um problema. Eu acho que isso é bastante visual, né? Problema de gestão de projetos, muitas coisas você planeja. Por exemplo, você pega um cronograma, você planeja, você vai ter que, com certeza, replanejar, a não ser que você não consulta isso nunca mais, né? Aí não precisa, né? Então, o problema de gestão de projetos, você sempre olha para dentro da bola de cristal de uma forma ou outra, principalmente no início, né? Referente ao escopo, por exemplo, em que momento do projeto o escopo está 100% claro, hein? O que vocês acham? Dá um chute. Início, meio, fim? Quando? Aí ele passa a ter mais clareza assim, dentro do PMI. Ele se quer Scrum, né? Mas dentro do PMI, dentro do período de planejamento, né? Sim, aí ele ganha corpo. Mas concordo contigo, só que o escopo realmente, do jeito que 100% se conhecer o escopo do projeto, se conhece só no fim. Por quê? Porque no meio do caminho, você ainda tem algumas dúvidas. As dúvidas vão diminuindo, mas você ainda tem isso. E você vai ter mudanças. Isso faz parte do projeto. E alguns projetos são mais suscetíveis a mudanças do que outros, né? Mas, de qualquer forma, né? Mudança é algo dentro do projeto que acontece. Acontece e a gente deve, de certa forma, dar as boas-vindas às mudanças, simplesmente por uma razão. Se alguém solicitou uma mudança, é que isso vai agregar valor, né? Essa mudança não pede mudanças do tipo, eu quero mudar isso porque eu acho que deve ser, algum valor isso deve agregar, né? Então, a gente deve incorporar essas mudanças, né? E não ver isso como um desvio, né? O prazo é postergado em 99% dos casos, com certeza, né? Tem gente que fala que 200% dos projetos terminam depois do prazo. É isso, né? Quando você define um prazo de uma maneira bastante fixa, né? Do jeito que nós fizemos na aula passada. Legal. Vamos ver aqui como é que essa parte de metodologias ágeis nasceu, né? Como eu falei, nasceu na área de desenvolvimento de software, mas a gente pode aplicar isso a outros projetos também. Olha só, dá uma lida nisso. Manifesto Ágil. Na verdade, 17 especialistas de software se encontraram em Utah num ski resort em 2001. Aí você tem uma paisagem desse tipo, né, bonita, e você vai pensando na questão de desenvolvimento de software e gestão de projetos. Interessante isso, né? Mas, enfim, é coisa de sistemas mesmo. E quando você vê aqui, o que você acha disso? Dentro de um projeto. Estamos descobrindo novas formas de desenvolver software, fazendo e ajudando os outros a fazê-lo também. Através desse trabalho, chegamos aos seguintes valores: indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento, ou leia-se produto acabado, mais que documentação abrangente. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos, né? Responder a mudanças, mais que seguir um plano. Ou seja, mesmo entendendo que há valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda.
que você acha disso? Assim, associação livre, pode falar o que quiser a respeito. É uma nova forma de pensar projeto, pensar ali a cadeia de trabalho deles, né, em relação ao projeto. Aham, exatamente, exatamente. E ainda é uma nova forma. Dá uma olhada, 2001. Mas mesmo assim, esse tipo de trabalho, ele ainda não chegou 100% nas empresas, né? Se pega, por exemplo, o propriamente o pessoal de empresa grande, enfim, organizações grandes, muitas vezes o pessoal está querendo da gente esse cronograma anterior que eu mostrei justamente na outra aula. E por que querem isso? O que vocês acham? Eu acho que é como essas empresas estavam acostumadas, né, por um bom tempo, esse método tradicional de pensar projeto. E essas metodologias ágeis, elas trabalham de uma forma com que ela acompanha, na verdade, a forma como as pessoas interagem hoje como o consumidor imagina ter um produto-serviço, ter um feedback de um produto-serviço, enfim. Competitividade também tem muito a ver com isso, né? Eu acredito. Legal. Não, perfeito. Exatamente, exatamente. Ainda mais o cronograma tradicional passa uma falsa impressão que tudo esteja sob controle, certo? E fala, ó, você vai se comprometendo com tal prazo e é isso, né? Não é prazo de faculdade, né? Não é prazo de trabalho acadêmico, né? Trabalho acadêmico, se de repente dentro do prazo se entrega, mas se entrega de qualquer jeito, enfim, o projeto tem que estar acabado, né? Tem que estar pronto. E isso pode ser realmente um bom desafio, principalmente quando pessoas pensam no prazo do jeito que falamos também na aula passada com a estimativa única, né? Pi vezes polegar, né? Basicamente isso. Legal. Base disso é o Scrum Guide, certo? Se você der um Google por Scrum Guide, você vai achar ele para download. Isso é bem diferente do PMBOK. O PMBOK tem para download, mas tem para membros do PMI, basicamente, certo? E o tamanho também é bem diferente. Enquanto o PMBOK tem, não sei exatamente, sei a grossura, acho que 600 páginas, alguma coisa assim, sei lá. O Scrum Guide tem por volta de 17, certo? Então, algo ágil de ler também. E quem desenvolveu Scrum em específico, que tem outras metodologias ágeis, né? Esses são os responsáveis do Scrum. É o Ken Schwaber, que esse camarada é um especialista de desenvolvimento de software, mas o Jeff Sutherland, por exemplo, não. Ele é médico e ex-militar, tá? Aí você vê que tem gente da parte de business mexendo também nesse tipo de coisa. Se quiser dar uma olhada no Scrum Guide depois, é relativamente fácil de entender. O que não é tão fácil é memorizar todos os detalhes para uma certificação, por exemplo. Você pode fazer certificações de Scrum Master, de outros papéis dentro do Scrum, né? E aí o nível assim que você precisa saber dos mínimos detalhes é interessante. Enfim. Legal? Definição, isso é do próprio Scrum Guide. É um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, ou seja, o teu projeto, basicamente, né? Enquanto produtiva e criativamente entregam produtos
com o mais alto valor possível, certo? O mais alto valor possível é justamente porque você abraça essas mudanças que criam valor. E não fala, de novo você com a mudança, sério isso? Tá? Essa postura, meu, contra mudanças, é uma postura tradicional. É uma postura que, um bom tempo, o PMI dentro do PMBOK tem propagado também. Agora eles estão querendo casar as coisas com métodos ágeis. Eu, pessoalmente, acho que esse casamento não é nada fácil. Mas, enfim, eles estão tentando, né? Vão aprender também. É algo leve, né? Curtinho, simples de entender, sim. Extremamente difícil de dominar, sim. No seguinte sentido, de implantar tudo isso, porque isso é uma mudança de paradigma, as coisas normalmente não estão prontas, as coisas não estão organizadas, tem N maneiras de fazer as coisas de forma errada, e o Scrum Guide, diferente do PMBOK, fala que se você não fizer 100% aquilo que está dentro do Scrum Guide, você não está fazendo o Scrum, certo? É um tanto quanto radical nesse sentido, né? Princípios, transparência, né? Você saber, todo mundo está na mesma página, saber o que está acontecendo, ética vem junto com isso, né? Inspeção, ou seja, você vê o que está funcionando no teu projeto, o que está bom, o que precisa alterar, o que está funcionando no time de projeto também, o que precisa alterar de repente, né? E adaptação, né? Adaptação a mudanças dentro do ambiente, adaptação a um monte de cenários que podem acontecer, né? De forma direta e reta, não formalizada, enfim, do jeito que faz o PMBOK. E aí tem o time, né? Como é que funciona isso? A primeira coisa, que é uma pergunta também de certificação. Alguém conhece Scrum já? Falando nisso? Eu conheço, professor. Você trabalha com isso? Sim, é nesse mesmo formato. Legal, legal. Então, me dá uma diferença referente a time, Scrum e PMBOK. Se... O PMBOK, o PMI, né, o PMBOK que segue ali o PMI tradicional, esse GP que trabalha nesse formato, ele é mais um reportador, né? É um cara que organiza, faz o kickoff, organiza ali, documenta o escopo, cria o cronograma em cima do escopo, e aí ele segue aquele cronograma e vai fazendo ali os seus status reports, né? O Scrum, ele já é um pouco diferente, né? Você coleta ali as histórias de usuário, né? E aí você constrói um backlog, né? E aí você tem esse trabalho aí de orientar o seu squad ali sobre o framework do projeto. Você faz ali comitês de votação para saber o peso ali das tarefas que compõem o projeto. E aí você organiza o seu board ali, né, um Kanban, né, para que o seu squad consiga, para que você consiga fazer a distribuição de tarefas ali para o seu squad. Aí você vai acompanhando essas tarefas ali no board. E aí tem todas as cerimônias ali que compõem ali o método ágil, né, que é as sprints, a sprint, né, você tem a review, tem as dailies, tem a planning, tem as retrospectivas também. Legal, show de bola. Perfeito, exatamente isso. Scrum, na verdade, eu perguntei por uma razão específica, porque quem nunca mexeu com Scrum, está, no caso de um projeto, muito acostumado que tenha um Project Manager, que tenha um gestor, uma gestora de projeto, certo?
Agora imagina algo sem isso, tá? Tem um Scrum Master, no caso do Scrum, mas Socorro! justamente... Pois é, tem um Scrum Master, mas o que um Scrum Master deve fazer? Aliás, alguém conhece esse mestre simpático ali? Artes marciais, alguém? Eu coloquei porque eu estou associando isso. Fundador do Aikido, Muriei Ueshiba, certo? Eu estudei Aikido durante vários anos. Acho muito bom como arte marcial. E tem um pouco isso também, né? Tem um pouco, assim, criação de harmonia, né? De não fazer coisas bruscas, não machucar o outro, enfim. Mas voltando, o Scrum Master deve garantir que as regras do Scrum são entendidas e atendidas, certo? Nesse sentido, provavelmente vai ter que comprar briga também com a gerência toda, porque normalmente o pessoal... sei. Normalmente, esse eu não conheço. Normalmente o pessoal está acostumado a ter um gestor de projetos, e ele precisa tirar impedimentos, problemas, certo? Coisas, pedras no caminho. Nesse caso, o Scrum Guide chama o Scrum Master de servo-líder, certo? Interessante palavra, enfim, nem sabia que existia isso em português. E o trabalho político para fazer a Scrum funcionar é trabalho desse Scrum Master. Tá? Não é um gestor de projetos clássico. E Lucas treinou Aikido? Karatê, quer dizer, um tempo? Muito bom. Artes marciais é muito interessante. Eu deveria fazer, mas voltar a fazer, mas a saúde não condiz no momento para voltar. Mas tem outros papéis também. Tem o Product Owner, basicamente a pessoa que é dona do escopo, digamos, certo? O escopo a gente coloca dentro de um backlog de produto. O que é esse backlog? Basicamente, os requisitos, né, priorizados, e esse backlog ele vai sofrer alterações de forma natural durante o processo de desenvolvimento. Ele vai ser detalhado de forma melhor durante o processo de desenvolvimento, né? Então, o Product Owner é essa pessoa que é responsável de fazer as respectivas decisões. Pode consultar outros, mas deve decidir, né? Como se fosse o dono do projeto, né? O time de desenvolvimento do projeto, né? Olha só, 3 a 9 integrantes. Realmente o Scrum Guide fala números, né? Se você tiver com 10, você já não está fazendo certo. Ou se você está com 2 pessoas, também não. Se você tiver com mais pessoas, você abre, né, outros times, outros núcleos, né? Time de desenvolvimento auto-organizado e multifuncional, sem hierarquia. E dentro de um desenvolvimento de software, dentro de um desenvolvimento de projeto, certo? Pensa assim, você tem um Scrum Master, mas o Scrum Master só olha se as regras do Scrum estão sendo observadas, certo? Que são poucas. O Product Owner basicamente dá a ideia, dá decisões do escopo, certo? Mas, ao mesmo tempo, não interfere como isso deve ser elaborado.
o que deve ser feito, né? E aí o time autônomo, basicamente, né? O que você acha disso? Acho que ele dá mais poder, né? Ele fica o time como um todo, de desenvolvimento em si, ele tem mais flexibilidade dentro do que o Product Owner decidiu que seria importante realizar, mas a forma como se faz dá mais autonomia, né, para o time conseguir encontrar soluções ali. Né? Não, exatamente. A ideia é você não desperdiçar talentos também, né? Porque muitas vezes quem executa sabe melhor o que está fazendo também, né? E sabe melhor nos detalhes os problemas, né? Então, pensa assim, um time de desenvolvedores de software, certo? O time mesmo, os desenvolvedores, decidem o que é feito, tá? Time de projeto, em outros projetos, de organização de eventos, de determinadas ações, digamos, adaptações jurídicas, certo? Você não dá poder na mão de gestores, mas dá poder na mão de quem executa. Interessante, né? Aí você vê que essa é uma quebra de paradigma bem forte, dependendo do caso. Tá? É um pouco aquilo que a Promon estava fazendo, acho que continua fazendo também, que eles estão elegendo o presidente. Né? Então, um pouco de democracia, de certa forma, dentro da empresa, né? Onde normalmente a gente não tem. Bom, e aí tem os chamados eventos, né? Eventos todos com um certo tempo, uma certa hora para acontecer. O central no Scrum é a sprint, certo? O que é a sprint? A sprint é uma partezinha do cronograma, basicamente, que você enxerga, certo? Essa sprint, ela tem objetivos, deve entregar algo utilizável. No caso do software, no caso de um outro projeto, deve entregar algo que agregue valor, né? E tempo, 1 mês ou menos, certo? Legal. Pensa assim, você viu o cronograma da outra aula, né? De início ao fim. Aqui, basicamente, se fala o seguinte, olha, eu estou vendo a próxima sprint, basicamente, tenho em vista um período de 1 mês ou menos, né? Normalmente 2 semanas a 1 mês, essa sprint, né? Não deve ter mudanças nos objetivos durante esse tempo, ou seja, o grande objetivo deve ser mantido, tá? Mas, enfim, como é que isso é feito é definido ao longo da sprint, tá? Então, você tem de objetivos, você tem uma ideia durante 1 mês. Depois disso, você sabe que tem um product backlog, que tem outras coisas a fazer, mas você não colocou isso em sequência ainda. E definições concretas você só vai ter passando pelos dias ali da sprint. Acho que isso funciona. Funciona porque você consegue administrar ali os entregáveis, né? Então, tipo, usando novamente o e-commerce como exemplo, se você tem um projeto de entregar uma loja virtual, o projeto ele vai ter, por exemplo, uma duração média aí de 3 meses. Você pode separar em sprints, né? Etapas, né? De 2 semanas, sprints de 2 semanas, e aí você planeja. Ó, nessa sprint, a gente vai entregar a home, o header, o campo de busca e a vitrine. Enfim, você determinou que vai ser entregue essas tarefas dentro da sprint. Claro,
ali a capacidade do seu squad, do seu time. E Legal, aí, perfeito. opa, Não, pode aí, falar. aí com isso, após o término da sprint, você tem ali a retrospectiva, né? Primeiro você Sim. vê o que foi entregue, né? Se a sprint foi entregue por completo. Aham. Caso, mesmo que tenha sido entregue ou deixou alguma coisa de entregar, tem sempre a retrospectiva no final da sprint, que é onde Uhum. você vai ver com o seu squad quais foram os pontos positivos e negativos, né, para poder trabalhar ali num plano de ação. Então, por Uhum. exemplo, ele no momento, na cerimônia ali de retrospectiva, ele pode, os desenvolvedores podem, por exemplo, relatar, o campo de busca foi um ponto positivo porque a gente já tinha uma ferramenta pronta que deu para reaproveitar no projeto, legal. A vitrine foi um ponto negativo porque o cliente solicitou alterações ali no decorrer do desenvolvimento. Enfim, aí todos esses pontos eles são relatados para que a gente consiga trabalhar num plano de ação para que na próxima sprint não ocorra, né, os mesmos impedimentos da sprint Aham. anterior. Aham. Sim. Perfeito, perfeito. Eu já peguei o slide respectivo aqui também, né? Quando a gente fala de retrospectiva da sprint, só falando, além daquilo que você falou, você tem um time box de 3 horas também, né? Então, realmente tá escrito em horas, né? O que isso deve demorar. Por que esse tipo de coisa? Porque muita gente gasta um bom tempo se reunindo, né? Eu acho que eu contei o caso do projeto que eu fui observar na Austrália, que o pessoal basicamente estava de 8 da manhã até as 4 da tarde fazendo reunião com tarefas tudo para hoje, né? Um whiteboard escrito tudo, tarefa 1 hoje, 2 hoje, 3 hoje, 4 hoje, e começando a trabalhar às 4 da tarde. Então, altas horas extra, tinha gente da Alemanha que estava lá, e alemão, na verdade, é relativamente certinho na hora de começar, mas normalmente também a própria mentalidade alemã é certinha na hora de terminar também. Ou seja, às 5 horas cai a caneta, certo? Ou, enfim, qual horário que for. Eu já cheguei a pedir uma pizza, num Disque Pizza na Alemanha. Eu comecei o pedido 5 minutos para as 11. O camarada pegou o meu pedido, só para me falar, porque eu estava levando mais do que 5 minutos, que ele não poderia mais entregar, porque havia passado 11 horas. Enfim, assim, é francês, eu não sei exatamente. Eu trabalhei um tempo na Renault. Eu acho que eles são um pouco menos desse estilo, né? 17 horas cai a caneta, exatamente. Exatamente, finaliza por aí. Então tá. Não, mas essa é referente à retrospectiva. Vamos dar. Sorry. Vamos dar uma olhada nos outros eventos, né? Então, sprint, vamos dizer, a gente está no início da nossa jornada de sprint, certo? Do início do período de, no máximo, um mês. A gente deve definir o objetivo, né? Qual é o grande objetivo que vai norteando isso? O que pode ser entregue como resultado da próxima sprint, né? E como é possível realizar o trabalho. Incremento é basicamente
a entrega, certo? A entrega concreta da sprint. Você vai incrementando algo, o produto, né? O produto final. Então, o que você vai entregar, incrementar e como é que você vai trabalhar para isso? Realmente um planejamento clássico, né? As reuniões diárias, chamadas Daily Scrum, devem acontecer só até 15 minutos, normalmente de pé, porque a partir do momento que você sentou, não é muito confortável, né? Já começa, já não presta tanta atenção, um camarada fica falando pra caramba, né? E, enfim, vai ficando chato e ineficiente. E esse tipo de coisa, então, o Scrum visa barrar, né? Essa é uma função do Scrum Master, também assegurar que essa reunião dure no máximo 15 minutos. E cada um dos membros do Scrum Team deve responder a 3 perguntas, que normalmente a gente estava falando no laboratório de ontem, hoje e obstáculo, certo? Então, o que eu fiz ontem que ajudou o time de desenvolvimento a atender a meta da sprint, certo? Quais foram as coisas de ontem? O que fiz de útil ontem, né? O que eu farei hoje para ajudar o time de desenvolvimento a atender a meta da sprint? O que eu vou fazer de bom hoje, né? Eu vejo algum obstáculo que impeça a mim, o time de desenvolvimento no atendimento da meta da sprint. Eu vejo algumas pedras no caminho, sim ou não, né? E tem maneiras de fazer essa reunião errada. Eu já tenho uma certa experiência a respeito. Quando você passa isso para gente que não está acostumada, você pode ter respostas assim. O que eu fiz ontem? Eu trabalhei naquele projeto, né, que eu sempre estou trabalhando. O que você vai fazer hoje? Eu vou trabalhar no projeto, né? Eu vou trabalhar na modelagem, que seja. Trabalhei ontem na modelagem, trabalho hoje na modelagem. Você fala, legal, informação de qualidade, né? E vejo algum obstáculo? Não, né? Não, tá. Sério? Não. Não, então tá, né? Enfim, o que precisa fazer? Precisa elaborar em cima dessas perguntas uma resposta enxuta, mas não tão enxuta assim, né? E aí tem os outros que começam, né? Não, porque eu fiz A, B, C, D, E, blá, blá, e eu queria conversar contigo sobre o problema com o gestor X. É problemático mesmo? O que você acha? O que deve ser feito? Blá, 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 né? E passam-se muito os 15 minutos, né? Como é que você faz nessa hora? Você fala, olha, por favor, né? Objetividade. E se tiver algum problema maior que precisa discutir, nós vamos discutir isso numa reunião particular fora. Nós não vamos parar o time inteiro para isso. Então, essa é a ideia. E realmente vi bastante já. O gente que vai na reunião, né? Vai dormindo e, enfim. Revisão da sprint, tem a revisão e tem a retrospectiva, né? Revisão está no final da sprint, então no final desse período de 1 mês, 2 semanas, né? Então você vai inspecionar o produto, né? Foi bom? Se vai convidando partes interessadas, vai de repente fazer adaptações no Product Backlog, né? Em função daquilo que foi desenvolvido, em função daquilo que está pronto, e 4 horas de time frame para isso, né? Então, você tem no início o planejamento, você tem a sprint sendo executada,
Durante a sprint, você tem reuniões diárias. No final, você tem a revisão da sprint e você tem a retrospectiva da sprint, onde o time se inspeciona a si próprio, né? HS? Horas? Então, você diz do time frame, né? O Scrum Master deve se assegurar ou deve controlar que realmente está sendo seguido. Qualquer hora a mais, qualquer minuto a mais, você já não está fazendo o Scrum, você não está fazendo certo. Ferramenta para isso? Assim, o Scrum Guide não determina esse tipo de coisa, né? Ali a gente pode plugar várias ferramentas, né? de time reporting. Depois eu mostro me lembrem, eu posso mostrar uma ferramenta para vocês de gestão de projetos integrada, que é legal, isso é ótimo. Depois, de repente, você pode mostrar para a gente, se você tiver com isso no micro. Mas só terminando o raciocínio, tem uma ferramenta open source, né, aberta na faixa de gestão de projetos, chamada Project Open. Eu não sei se alguém conhece isso. Tem Open Project também, certo? Isso. Se pode ter ela tanto online quanto num servidor específico. Dentro da empresa, você pode fazer o seu micro de web server e acessar esse tipo de ferramenta. Bem interessante. Aí eu mostro para vocês logo mais, tá? Uma alternativa de como ver esse tipo de reporting também, né? Você considera, professor, desculpa, você considera o Kanban uma ferramenta? Kanban é um jeito de visualização, né? de organização. Dentro do Scrum Guide, não está escrito que tem que utilizar Kanban, tá? Um método, né? Se você quiser plugar outras coisas, você também consegue, mas é algo bastante clássico, né? Entendi. Certo? Mas muita gente faz, muita gente utiliza. A gente estava com isso também. Mas ultimamente a gente vem misturando as coisas porque em função de cliente que inexplicavelmente querem uma abordagem mais clássica. Eu estou ficando grisalho já mais do que eu fico mesmo. Legal. Backlog de produto, só o que chama de artefatos, né? Um destes, né, é basicamente os documentos, né? Os documentos que o Scrum Guide diz que tem que ter, né? Então, dentro do backlog de produto, itens de ordem mais alta, de priorização, devem ser mais claros, né? O Product Owner é o dono, já falamos, né? Quem está trabalhando com Scrum? Quem para vocês é o Product Owner? Porque isso é uma decisão não tão simples, dependendo do caso. O Product Owner é o cara que bate o martelo ali. Que, por exemplo, o projeto no Ágil, ele é tratado como histórias de usuário. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui de um carro. O projeto é a construção de um carro, né?
Legal. Aí, ok, a gente separa em etapas, né? A construção ali do chassis, dos eixos, das rodas, enfim, do revestimento e tudo mais. Aí, o Product Owner, ele tem o objetivo de separar esse projeto dentro dessas etapas, né? Dentro dessas histórias de usuário, por exemplo, o chassi. O Aham. chassi é uma história. Qual que é a história do chassi? Ah, eu quero um chassi com um design, enfim, aerodinâmico para corrida, na cor X, com material Y, ok? Ele tem ali uma Aham. história construída para uma história de usuário para poder construir o chassi. E aí ele consegue controlar, ele consegue definir junto com o comitê, né, que seria o squad, qual que é o peso dessa história. Então, por exemplo, o chassi é algo que é de extrema importância e é algo demorado, mas assim, sem isso a gente não consegue fazer as demais entregas. Então, vamos colocar o chassi no backlog como prioridade. As rodas, a mesma coisa, enfim, vai administrando os entregáveis. E aí, se no meio desse planejamento o cliente vem com uma outra história de usuário, por exemplo, agora eu quero também incluir, enfim, uma carroceria estendida, né? Eu vou querer Uhum. o tamanho X, as dimensões Y, aí o Product Owner vai avaliar e vai dizer, olha, isso é algo que não agrega tanto valor ao produto, tem um tempo muito demorado para poder entregar, eu não vou colocar isso no backlog. Enfim, Uhum. Uhum. mas aí tudo é negociado, né? Porque, de repente, se o Sim. cliente falar, então, sem isso eu não vou seguir com o projeto, aí cabe ao Product Owner tomar essa decisão, se vai declinar o projeto ou se não vai falar, tá, tudo bem, eu vou incluir essa carroceria estendida, mas lá no final do projeto, né? Uhum. Enfim, é isso. Legal. Legal. É, exatamente. A Daniele falou também, né? Pode ser quem está atendendo direto ao cliente, em contato com ele. Assim, o cliente também pode fazer esse papel. O problema é quando você tem várias pessoas, né? Dependendo do caso, você vai ter que escolher uma específica, porque senão você vai ter N problemas, né? De direcionamentos diferentes, né? E também outra coisa é você falar para alguém, olha, seguinte, você decide referente a esse projeto, você dentro do Scrum agora vai ser Product Owner. Eu vou falar, hã? Né? Enfim, né? Esse papel é complicado, né? Legal, mas é isso mesmo, Rodrigo. Então tem backlog aqui do produto, né? Certo? E tem backlog da sprint, né? O que você faz, basicamente? Você puxa itens do backlog do produto, né? Você tinha falado de chassi, né? Você vai desenvolvendo um determinado chassi e você tem esse ponto chassi alto no backlog do produto. Você fala, vem cá, você vai ser o ponto para essa sprint, né? No planejamento de sprint. Então, vamos detalhar isso mais. Aí se detalha, de repente, os primeiros dias mais ainda, certo? E vai detalhando com menos detalhes até o final do prazo, né? Você pode modificar as coisas, detalhar as coisas durante a sprint, dentro do sprint backlog, e faz monitoramento em reunião diária. Vocês fazem assim, Rodrigo? Sim, nós conseguimos acompanhar muita coisa através das dailies, né? Sim. Porque, por exemplo, ali, como já havia explicado antes, no meu caso é e-commerce, né? Então, tem sempre a vez do analista falar. Então, é a vez de fulano. Aí ele vai falar, olha, ontem eu mexi na busca, né? E hoje eu vou trabalhar na vitrine. Tem algum Aham. impedimento? Não.
próximo, né? Legal. Ok, Isso. a gente entende que a história está andando. Aí chega o próximo, fala, olha, ontem eu trabalhei no header da loja e hoje eu vou mexer na importação de dados. Tem algum impedimento? Sim, estou esperando o cliente me enviar os dados. Então, o Scrum, ele tem que trabalhar nessa resolução de impedimentos. Então, o que está precisando? Está precisando cobrar o cliente o envio desses dados. E aí a gente consegue tirar um impedimento para seguir com o projeto. É isso. Legal. Exatamente. Exatamente. Perfeito. E, bom, essa imagem, ela sempre é mostrada para a gente falar mais ou menos como é que é o processo, como uma espécie de resumo, né? Então, você tem o Product Backlog, que é o escopo em alguns pontos nebuloso ainda, de forma natural, né? Porque alguns pontos, de fato, do escopo são nebulosos em determinadas horas. Aí você tem o Sprint Backlog, que durante o Sprint Planning você vai puxar alguns itens ali do Product Backlog para dentro do Sprint Backlog, vai colocar metas e vai executar a Sprint. Aí em cima você vai fazer a Daily Scrum, né, a reunião diária, de pé, 15 minutos, né, e vai executando no dia de trabalho as coisas, né. Vai, de repente, modificando, detalhando mais o Sprint Backlog ali também. Aí você tem a retrospectiva, a inspeção do time de si mesmo, a inspeção do produto na Sprint Review, né? E as respectivas adaptações. Desse processo todo sai o incremento do produto, ou seja, mais uma pedrinha que você vai colocar na tua casinha do produto, né? É basicamente assim que funciona, né? Ou seja, você não tem um cronograma do jeito que a gente viu. E você também não mira a ter, tá? O que vocês acham? Bom? Estranho? A gente não entendeu a última frase, cortou. Cortou. Nossa, agora eu sou ruim de lembrar o que eu falei. Não, isso é algo diferente, né? Algo diferente que muita gente não conhece, tá? Você coloca isso numa roda de empresa, né? De executivos, gerentes, whatever, né? E fala disso, eles vão te olhar assim como se você fosse o extraterrestre, provavelmente, né? Mas, assim, na prática, ele funciona muito bem. E ele está trazendo mais valor para o cliente, né? Pro product owner, né? Se você quiser também, né? Do que você fazer isso da forma tradicional. Né? Esse desenho, ele retrata bem legal aí como que funciona o processo, né? Que basicamente, ali no backlog, você recebe ali um projeto e você divide ele em histórias, né? E aí você separa algumas dessas histórias, que seria essa meta, né, que tá aí, ó, Sprint Backlog Meta, e aí você leva para o comitê, que é na planning. A planning você se reúne com o seu squad, né, e apresenta essas tarefas aí da meta da sprint, né. E aí o seu squad vai votar o peso da tarefa, porque, por exemplo, se uma das tarefas tiver um peso maior do que o tamanho da sprint, por exemplo, se você tem um sprint de 2 semanas e uma tarefa é determinada que ela vai levar mais de 2 semanas para ser concluída, então alguma coisa está errada. Então você tem que quebrar essa tarefa em 2 histórias, né? É uma coisa que precisa ter essa visão. E aí, com essa votação, então, por exemplo, ó, essa tarefa 1 dá para concluir em 3 dias, essa tarefa 2 em 5 dias, a tarefa 3, enfim, em 6, 7, 8, vai depender também da quantidade de pessoas que você tem no squad. Então, vamos supor, se você tem 3 pessoas e você tem uma meta de entregar 3 tarefas, você tem que ver se
uma tarefa leva aí um prazo, por exemplo, de 10 dias, né? 2 semanas, né? Legal. A dos desenvolvedores assumir essa tarefa. Tem mais 2 tarefas aqui, cada uma leva 5 dias. Então, se você tem 3 pessoas, você pode entregar uma tarefa para cada um deles. Então, teoricamente, na próxima semana, 2 dos seus desenvolvedores vão ficar aí com 5 dias livres, né? Então, é a hora de você pensar na planning mesmo ali e incluir mais uma tarefa, mais 2 tarefas para poder ocupar esse tempo aí dos desenvolvedores. Claro que isso não é uma regra, que, por exemplo, o cara que ficou com a tarefa ali de 10 dias, pode ser que ele tenha alguma dificuldade e precise de uma mão ali para ajudar. Então, esses dias também disponíveis ali dos 2 demais desenvolvedores podem ser usados ali para poder auxiliar aquele outro desenvolvedor no cumprimento daquela tarefa. Então, assim, vai muito do seu planejamento. E aí, depois que você finaliza a planning, né? E aí você tem as reuniões diárias para poder acompanhar o andamento das tarefas, né? E aí, antes de finalizar a planning, você tem ali o review, que é para poder apresentar ali o que foi entregue ali dentro dessa sprint, né? Se foi entregue tudo, ok, né? Se não foi entregue alguma coisa, né? Aí na retrospectiva que você vai entender o porquê não foi entregue, quais foram os pontos positivos e os negativos, para poder trabalhar no planejamento da próxima sprint, né? E aí é nesse ciclo, se manter esse ciclo, sprint, dailies, review, retrospectiva, planning novamente. Legal. Isso aí, exatamente. Exatamente dessa forma. Legal, bacana. Depois a gente vê se tem se tem outras dúvidas. Aproveitei para dar uma tossida antes de terminar a gravação. Esses pontos eu sempre tiro.